7,99 o quilo, coxão mole bovino 37,99 o quilo, Coca-Cola 0,2 litros 8,49, café rancheiro 250 gramas 13,99, água sanitária Qualibril 1,39, Vitória Supermercados. Esta programação é livre para todos os públicos. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. Rádio Notícias. Olá, bom dia, são 8 horas e 32 minutos. Começa agora o Rádio Notícias, o compromisso com a informação aqui pela sua rede Boas Novas de rádio, televisão, satélite e internet. Também pelo aplicativo Boas Novas Amazonas e pelo website boasnovas.am. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro de 2025. A partir de agora, você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. E em destaque nesta edição, você vai conferir. Homem que se perdeu durante trilha no Paraná é localizado vivo. Captura de Maduro impacta a política interna dos Estados Unidos. E o Cine Manaus oferta 429 vagas de emprego nesta terça-feira. CEAS Amazonas distribui mais de 82 mil absorventes pelo programa Dignidade Menstrual. E o Hospital Público Veterinário supera mais de 127 mil atendimentos em apenas 3 meses de funcionamento. Detran Amazonas registra mais de 700 infrações em fiscalização integrada na cidade. E a Polícia Militar no município de Japurá prende 2 homens suspeitos de cometer roubos naquela região. Humberto Ferretti destaca os jogos de ontem e hoje pela Copinha. Os detalhes das notícias que mais importam no seu dia, você ouve e assiste aqui agora no Rádio Notícias com Igor Mateus e Carlos Barbosa. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Agora são 8 horas e 34 minutos e homem que se perdeu durante a trilha no Paraná é localizado com vida. William Sopa. O jovem Roberto Tomás, de 19 anos, que ficou 5 dias desaparecido no Pico Paraná, na região da Serra do Mar Paranaense, finalmente está com a família e recebendo o devido atendimento médico. Ele chegou a uma central de geração hidrelétrica no município de Antonina, onde conseguiu pedir ajuda. As buscas pelo jovem começaram na manhã do dia 1º e mobilizaram cerca de 100 profissionais para realizar a cobertura mais ampla possível da zona de mata fechada. É o que destaca o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira. Nós empenhamos todo o efetivo qualificado para esse tipo de missão. Vale reforçar o apoio que nós tivemos de todos, vários voluntários nos apoiaram. O Estado não poupou esforço no sentido de mandar efetivo qualificado, o GOST, que são os melhores bombeiros militares da área de salvamento. Outros militares também da área de salvamento da Polícia Ambiental participaram dessa operação desde o dia 1º. Tivemos 3 aeronaves do Estado, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, aplicado também na busca desse rapaz. E apoio de outras instituições, como a Polícia Rodoviária Federal, também nos ajudou. Estima-se que do último lugar onde Roberto havia sido visto até onde encontrou socorro, ele tenha percorrido mais de 20 quilômetros sob intensa variação do clima na região nos últimos dias, que incluiu dias muito quentes, pancadas fortes de chuva e frio intenso, especialmente na última madrugada que Roberto passou perdido na mata. A rota percorrida pelo rapaz também estava sob os trabalhos de busca do Corpo de Bombeiros, conforme destacou o comandante da corporação, Coronel Antônio Geraldo Hiller. Haviam bombeiros nossos que já pernoitaram algumas noites no Vale do Cacatu, descendo esse vale, em direção justamente a essa mesma CGH. Então o Roberto estava um pouco à frente das nossas equipes. Possivelmente, se ele não tivesse saído e continuasse descendo o vale, nossas equipes teriam encontrado ele nos próximos dias ou horas. Mas temos que destacar aí que o Roberto visitou o Pico Paraná sem conhecer a área,
E pessoas que não têm o conhecimento da área, que não têm uma preparação física adequada, técnica adequada, e principalmente esse conhecimento da montanha onde se visita, não devem se aventurar sozinhas. Além dos quase 100 profissionais de segurança pública envolvidos nas buscas, outros cerca de 300 voluntários, incluindo especialistas em alpinismo e montanhismo, também participaram da ação. Segundo Gleison Lima Rodrigues, delegado titular da Delegacia de Campina Grande do Sul, município onde foi registrada a primeira ocorrência do desaparecimento, a localização de Roberto não encerra a apuração do que houve nesse caso. Estamos ouvindo diversas pessoas, são pessoas que tiveram contato com ele, são trilheiros, são familiares, para a gente verificar a circunstância do ocorrido. Então, até então, não estava sendo tratado especificamente como crime, porque a gente não tinha essa informação ainda. Até na data de ontem, foi um dia que a gente também ouviu os tais corredores, que teriam sido, de fato, as pessoas que foram as últimas que tiveram acesso ao Roberto, e não a moça que o acompanhava. Ainda as investigações estão abertas, nós vamos continuar as diligências. São fatos ainda que devem ser fechados com a oitiva do rapaz, mais umas 2 oitivas que a gente está pelo caminho para realizar, e alguns dados que vão ser materializados no relatório final dessa nossa ocorrência. Roberto foi encaminhado ao Hospital Municipal de Antonina, onde chegou lúcido, com sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e queimaduras pelo sol. Ele vai permanecer sob observação médica até que todos os exames necessários sejam realizados. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa. Internacionais. O mundo agora. Captura de Maduro impacta a política interna dos Estados Unidos da América. O chefe de Estado venezuelano deposto, Nicolás Maduro, foi apresentado pela primeira vez à justiça americana na segunda-feira desde sua captura. Maduro alegou inocência em relação às acusações de tráfico de drogas e afirmou ser um prisioneiro de guerra. O Congresso dos Estados Unidos reagiu com críticas, divisão interna e cobranças diretas ao governo de Donald Trump sobre os próximos passos da estratégia americana para a Venezuela. Entre os republicanos existe apoio à captura de Maduro, mas não há acordo sobre o que fazer com a Venezuela daqui para frente. Uns defendem a oposição venezuelana, outros querem negociar com o atual governo interino. Trump tem na agenda uma conversa com deputados republicanos nesta terça-feira, com a expectativa de alinhar o discurso e conter fissuras internas. Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e Prêmio Nobel da Paz 2025, afirmou que planeja retornar ao país o mais rápido possível. Os países europeus aliados da Ucrânia e os emissários americanos se reúnem nesta terça-feira em Paris para uma cúpula com o objetivo de demonstrar sua convergência sobre garantias de segurança a serem fornecidas a Kiev e definir parâmetros de uma força multinacional em caso de acordo de cessar-fogo com Moscou. A equipe do presidente francês Emmanuel Macron apresenta essa nova reunião da Coalizão dos Voluntários como resultado dos esforços iniciados por ele há cerca de um ano para evitar que os Estados Unidos abandonem a Ucrânia. O Papa Leão XIV encerra com uma missa nesta terça-feira no Vaticano o Ano Santo da Igreja Católica. Mais de 33 milhões de fiéis originários de 185 países foram a Roma durante o jubileu de 2025. Segundo o Vaticano, 62% dos peregrinos vieram da Europa, com a Itália em primeiro lugar, em segundo os Estados Unidos, seguido pela Espanha. O Brasil em quarto lugar, com aproximadamente 1,5 milhão de fiéis. A Prefeitura de Crans-Montana, onde aconteceu o trágico incêndio na noite de Ano Novo na Suíça, admitiu nesta terça-feira uma falha nas inspeções periódicas de segurança e incêndio do bar destruído na estação de esqui suíça, que deixou 40 mortos e 116 feridos, todos já identificados. E na região metropolitana de Paris, 2 pessoas morreram em acidentes de trânsito nesta terça-feira devido a consequências da intensa nevasca que atinge a região metropolitana desde segunda-feira. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos. Notícias locais.
Notícias. Os destaques da sua cidade, em primeira mão. Agora são 8 horas e 41 minutos e o Cine Manaus oferta 429 vagas de emprego nesta terça-feira. E quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Samuel Lima. A Prefeitura de Manaus, por meio do Cine Manaus, oferta 429 vagas de emprego em diversas áreas nesta terça-feira, das 8 às 14 horas. Os candidatos podem validar a carteira de trabalho digital pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site gov.br/trabalho. O atendimento presencial ocorre nos postos da Avenida Constantino Neri, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, e no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Para participar da pré-seleção, é necessário apresentar documentos pessoais, originais, currículo, certificados de cursos e comprovante de vacinação contra a Covid-19. O Cine orienta que os candidatos estejam atualizados e alerta que, conforme a legislação, não são divulgados critérios como sexo, idade ou cor. Os candidatos também devem respeitar as regras de vestimenta, que proíbem a entrada com bermudas, shorts, regatas e chinelos. 8h43, na grande cidade de Manaus, CEAS Amazonas distribui mais de 82 mil absolventes pelo programa Dignidade Menstrual. O programa Dignidade Menstrual beneficiou meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social com a distribuição de 82.420 pacotes de absorventes higiênicos em Manaus e no interior do Amazonas. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome, CEAS, e tem como objetivo combater a pobreza menstrual, promovendo dignidade, inclusão social e garantia de direitos. O programa Dignidade Menstrual no estado do Amazonas foi criado em 2022, mas em 2025 tivemos um grande avanço. Esse programa, ele é direcionado para as mulheres e meninas de 12 a 50 anos de idade que estão nesse período da fase menstrual e que também estão na situação de vulnerabilidade social. O ano de 2025, nós entregamos mais de 82 mil pacotes de absorventes higiênicos. E as nossas ações, elas foram realizadas nos pratos cheios, que são os nossos restaurantes populares. Nós atendemos, em média, diariamente 400 pessoas ali, diversas mulheres, meninas que estudam em escola pública também, e inclusive nas ações do governo presente. Na capital, foram distribuídos 19.120 kits, enquanto no interior do estado o número chegou a 63.300 pacotes. Dessa forma, queremos avançar mais ainda em 2026, atendendo os 62 municípios do estado do Amazonas. Criado em 2022, o programa atende meninas e mulheres de 12 a 50 anos, cadastradas no CAD único e previamente selecionadas no sistema. Agora são 8 horas e 44 minutos e o pastor Jonas Câmara, presidente da IADAN e CEADAN, convida a todos os cônjuges para o 4º Encontro Internacional de Casais. Confira. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, dirigentes de congregações, líderes das missões com casais, homens, mulheres, casais amigos. Venho convidar a todos vocês para um grande evento que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2026, portanto, esse mês agora. Trata-se do 4º Encontro Internacional de Casais, cujo tema é Celebrando as Diferenças que nos Unem, baseado no livro de 1 Coríntios. Esse terá a organização dos nossos queridos irmãos Manoj e Sandra Sharma e terá como preletores os nossos renomados e ungidos pastores Josué e Rose Gonçalves. É gratuita a entrada, você deve trazer somente 1 quilo de alimento não perecível por casal para uma obra social e a inscrição pelo link de inscrição. Você não pode perder, será um grande investimento no seu lar, na sua vida, na sua família e é imperdível.
substitua qualquer outra agenda para os dias 16, 17 e 18 e esteja conosco aqui no Auditório Canaã. Deus abençoe a todos vocês. Eu aguardo vocês. Faça já a sua inscrição agora. Eu peço aos pastores, dirigentes de congregações que estimulem em todos os nossos tempos, em todas as nossas células, todos os casais a se matricularem e estarem presentes. Que Deus abençoe. No nome de Jesus, esperamos vê-los todos lá. Um abraço. São 8h46 na capital amazonense. O Hospital Público Veterinário supera mais de 127 mil atendimentos em 3 meses de funcionamento. Em apenas 3 meses de funcionamento, o Hospital Público Veterinário do Amazonas ultrapassou 127 mil procedimentos realizados, consolidando-se como uma das maiores estruturas de atendimento veterinário do país. Em apenas 3 meses de funcionamento, fizemos muitos serviços, atendimentos, consultas, cirurgias especializadas, exames, e tudo isso nos permitiu salvar vidas. E esse é o nosso propósito na causa animal. Foram mais de 127 mil procedimentos e mais de 13 mil animais atendidos. Animais que antes não tinham para onde ir, não tinham atendimento e saúde, e hoje tem. Então a gente comemora com muita felicidade esses 3 meses de Hospital Público Veterinário do Amazonas, que é o maior legado da causa animal e que veio para ficar de forma definitiva. No período, a unidade contabilizou 11.842 atendimentos, isso sendo consultas especializadas, além de 2.901 cirurgias, 3.968 procedimentos anestésicos, 2.748 exames de ultrassonografias e 9.552 exames de raio-x. Também foram registrados 92.640 procedimentos de enfermagens, como exames laboratoriais, administração de medicamentos, internações, curativos, testes rápidos e outros atendimentos assistenciais especializados. A Secretaria de Estado de Proteção Animal, Joana Dark, avaliou que os números refletem o compromisso do governo do Amazonas com uma política pública de saúde animal integrada. Os números do Hospital Público Veterinário mostram o compromisso do governo do estado com a saúde pública de forma integral. Cuidar dos animais é também cuidar das pessoas, é saúde única, é cuidar do meio ambiente, é cuidar do bem-estar de todos. E é nesse sentimento e nesse propósito que nós estamos diariamente melhorando com os nossos serviços, para que a gente possa levar dignidade e atendimento ao máximo de animais. Atendimento estes com qualidade, mas acima de tudo, com muito amor e carinho para o seu pet. A iniciativa integra as ações do governo do Amazonas voltadas à ampliação do acesso da população aos serviços veterinários públicos e ao fortalecimento da rede de proteção animal em todo o estado do Amazonas. Agora são 8h49 e o Detran Amazonas registra mais de 700 infrações em fiscalização integrada na cidade de Manaus. Confira. Uma operação integrada de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas e as rondas ostensiva Cândido Mariano Rocan, resultou no registro de 737 infrações de trânsito entre sexta-feira, dia 2, e domingo, 4 de janeiro, em todas as zonas da capital amazonense. Durante a ação, 112 motocicletas e 10 carros foram removidos por oferecerem risco à segurança viária. De acordo com o Detran Amazonas, 58,9% das infrações tiveram relação com imprudência dos condutores e 24,5% com negligência, sendo que 16,6% com imperícia. Entre as irregularidades mais recorrentes estão a falta de uso de capacete, que foram 189 registros. Segundo o diretor-presidente do DETRAN-M, Davi Fernandes, a intensificação das fiscalizações tem como principal objetivo preservar vidas e reduzir os índices de sinistro no trânsito da capital.
Ele destaca que, além da repressão, as ações buscam conscientizar a população sobre o cumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro, reforçando o compromisso com a segurança viária na cidade de Manaus. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. 8h51 na cidade de Manaus. E a Polícia Militar em Japurá prende 2 homens suspeitos de cometer roubos. E quem vai trazer essas e outras notícias é o repórter policial Israel Amorim. Bom dia. Olá, equipe. Bom dia, muito bom dia a todos. Nesta terça-feira, hoje, 6 de janeiro. Vamos lá para as principais ocorrências, noite e madrugada, movimentadas como sempre na área policial. Muitas informações, ocorrências registradas. Mas antes, falando rapidamente também, claro, clima e tempo. Nublado, a capital amazonense amanhece nesta terça-feira, temperatura agora na casa dos 27,5 graus. A probabilidade de chuva, 72% de chuvas. A Climatempo informa também que haverá pancadas fortes de chuva com ventos. Então, se preparar aí, o Manauara, porque com certeza haverá chuvas na região, como a gente observa aqui na capital amazonense. Vamos para as ocorrências. Policiais militares do município de Japurá, que apreenderam 2 homens. Eles estavam realizando roubo lá em departamento comercial, em comércios, naquela região, naquele município, lá no município. Os policiais militares foram acionados e aí conseguiu prender a dupla, que foi encontrada inclusive com vários objetos dos furtos. Outra ocorrência também registrada ontem, portanto, por volta das 9h30 da manhã, um estabelecimento comercial foi roubado aqui no bairro Compensa, na zona oeste da capital amazonense. Policiais militares que estavam de SEG, o chamado serviço extra gratificado, estavam em patrulhamento quando identificaram o carro que estava realizando este roubo, que realizou este roubo a este estabelecimento comercial. Após a abordagem, o proprietário do veículo foi encontrado uma quantia em dinheiro com ele, foi encontrado também vários objetos, né, dentro desse veículo. O proprietário do veículo não soube informar, né, de onde teria conseguido ali o dinheiro. Ele foi preso em flagrante, encaminhado lá para o 19º DIP para explicações, e o carro também, uma vez que estava com a placa trocada. Ele acabou trocando a placa do carro para tentar mascarar aí o roubo que eles fizeram ao estabelecimento comercial. Foi identificado pelo proprietário. Uma outra ocorrência ainda, policiais militares da 2ª SICOM, lá na zona sul da capital amazonense, policiais militares lá na zona sul de Manaus, especificamente do bairro Amarelinho, prenderam 4 homens. Estavam traficando entorpecente. Foram 12 trouxinhas encontrados com um deles. Após conversa com um deles, eles identificaram os outros infratores que estavam também com entorpecente. A questão é que quando chegou lá, um deles, inclusive, tinha mandado de prisão em aberto, acusado de homicídio, um desses homens. Eles foram presos e encaminhados lá para o 1º DIP, flagranteados por tráfico de drogas. O deles, que foi recapturado, acusado de homicídio, inclusive, que responde por homicídio, e não teria voltado na última segunda-feira para o presídio. São essas informações aqui da capital amazonense nublada, como eu disse, para o Rádio Notícias, Israel Amorim. Notícias do Esporte. Agora são 8h55 e falando de esporte, Humberto Ferretti destaca os jogos de ontem e hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Confira. Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. Palmeiras e Fluminense estreiam na Copinha com vitória. Ontem o Verdão encarou o Monte Roraima e venceu por 4-2, enquanto o Tricolor aplicou 2-0 no Água Santa. Já Grêmio e Coritiba entraram em campo pela 2ª rodada e atropelaram seus adversários. O time gaúcho enfiou 7-0 no Galvez e já está garantido no mata-mata. O Coxa foi além, goleou o Real de Roraima por 9-0, mas só saberá se passa de fase na 3ª e última rodada. Assim como o Sport, que apenas empatou por 1-1 com o Forte do Espírito Santo. Mais 10 jogos movimentam hoje a 2ª rodada da Copinha.
Entre os destaques, Bahia e CSA medem forças às 11 da manhã, no horário de Brasília. 3 da tarde, o Vasco encara o Guanabara City, mesmo horário de Vitória e Rio Branco. O Vitória apenas empatou na estreia e corre risco de eliminação já na primeira fase, enquanto Bahia e Vasco estão perto da classificação antecipada para o mata-mata da Copinha. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Obrigado, Humberto. Agora são 8 horas e 56 minutos e ainda falando sobre a Copinha, só que agora sobre o Leão da Vila Municipal, o Nacional Futebol Clube, que quebrou um tabu. Isso mesmo, quebrou o tabu e vence o Atlético Guaratinguetá de São Paulo. O Nacional venceu o Atlético por 2-0 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estado Dário Rodrigues Leite, no município de Guaratinguetá, na tarde do último domingo. Os gols da partida foram marcados por Iago Mendes e Fernandinho. A vitória do Nacional na estreia da Copinha não acontecia há 14 anos, quando venceu o Taubaté de São Paulo por 3-1 em 2011. O resultado também quebra o tabu de 3 anos sem um time amazonense estrear com os 3 pontos na competição. A última vez havia sido na vitória do Fast contra o Matonense de São Paulo por 1-0 em 2022. O resultado deixa o Nacional na liderança do grupo 21 e ainda tem o Juventude e o São José de São Paulo. Sediado no município de Guaratinguetá, o time amazonense volta a campo para enfrentar o Juventude do Rio Grande do Sul na quarta-feira, ou seja, amanhã, às 15h15 no horário de Brasília. O duelo da transmissão será ao vivo e com imagens pelo canal Paulistão no YouTube. Agora são 8 horas e 58 minutos e vamos à notícia que jamais mudará. A notícia que jamais mudará. Hoje em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, que diz: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Chega ao fim a edição desta terça-feira do Rádio Notícias. O compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação, Carlos Barbosa e Igor Mateus. Tenham um ótimo dia e até amanhã. Até amanhã. Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves, terapeuta de casais. Casais, vocês já perceberam que são exatamente as diferenças que podem unir vocês ainda mais? O casamento cresce quando aprendemos a celebrar o que torna o outro único. De 16 a 18 de janeiro de 2026, eu estou